Bom dia, minha gente, bom dia a todos. Estamos começando mais uma live aqui de Silvete Advogados, com Marcela Cavallo. A gente está com os nossos companheiros aqui, as pessoas que sempre estão conosco. Então, a gente vai seguir com nossas indagações com temas que são bastante relevantes, né? Hoje a gente tem alguns casos, né, Marcela? Alguns temas que chamaram a nossa atenção em função do recrudescimento aí das medidas restritivas e também em função da própria pandemia, que houve essa segunda leva que está causando muita preocupação de todos, muita gente preocupada com contaminação. Os governos entendem sobre distanciamento, sobre se vai fechar, se não vai fechar, uma hora fecha, outra hora abre, cada município está entendendo de uma maneira, mas o que acontece é que a economia está muito restritiva, né? Então a economia está bem delicada nesse momento, muita gente preocupada e muita gente já ficando impossibilitada de desenvolver seus negócios. Então a gente resolveu fazer uma live com temas que atendem boa parte dos contribuintes, boa parte das pessoas que estão se vendo com a sua atividade econômica restrita, para dizer pouco, né? A parte de varejo está bem complicada, a parte de indústria também, serviços deu uma melhorada, mas a gente tem aqui que falar do dia a dia, como está isto no dia a dia das pessoas. Então, Marcela, é com você. Eu queria te perguntar já, escuta, como é que fica o plano de saúde? Você que está aí falando desse assunto, está estudando esse assunto, como é que fica esse problema com os planos de saúde? Vamos lá. Bom dia, doutor Fernando, bom dia a todos. De fato, o plano de saúde ele é um problema extra, né? Porque a gente já tem uma demanda muito grande, a gente já percebe um problema, mesmo em tempos normais, quando a gente não se fala de pandemia, com relação aos reajustes, que muitas vezes são abusivos. Para esse ano, o problema ele aumentou. Primeiro porque houve uma suspensão nos 4 meses do ano passado com relação a esses reajustes, então eles não foram aplicados em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, mas agora eles vão ser diluídos nos 12 meses de 2021, sem contar que vai cair também o reajuste de 2021. Então, a gente percebe que os valores estão, assim, absurdos. Tem planos que estão quase 100% de reajuste, e isso pesa muito na mão das empresas, ou até dos próprios usuários, né, quando são esses que arcam. É uma preocupação muito grande. E, evidentemente, que quando a gente tem um aumento assim, já existe uma movimentação, principalmente dos órgãos relacionados ao direito do consumidor, para tentar judicialmente buscar, né, um afastamento, né, desses reajustes, buscar aí uma redução, né, em alguns casos também. Mas é importante que o beneficiário, né, que o titular do plano, ele se atente com relação à aplicação de índices que sejam eventualmente abusivos. Então, assim, judicialmente a gente não tem conhecimento de decisões, isso inclusive a jurisprudência ela vai se formar, né, quando a gente pensa sob a ótica da pandemia, mas com relação ao afastamento, mas a gente percebe muito que tem uma tendência para que se justifique as porcentagens desses reajustes para que se evite um índice arbitrário e abusivo. Então, é muito importante que os titulares eles busquem orientação, eles entendam o porquê, né, esse reajuste foi um valor tão alto, e se não houver a possibilidade da operadora em justificar isso, e quando eu digo justificar, é apresentar cálculos atuariais, não é só falar, né, não é só argumentar, isso tem que ser, tem que ser comprovado de fato, através de cálculos, planilhas, porque caso contrário, então, o judiciário tende a adequar esse reajuste. Então, assim, afastar o reajuste não é uma tendência que o judiciário adota, mas adequar é bem comum. Então, quando a gente diz adequar, a gente diz reduzir a porcentagem, o que gera uma economia, né, para o usuário do plano de saúde. Mas isso, Marcelo, ele consegue judicialmente ou ele consegue administrativamente? Como é que funciona isso? Porque a pessoa que está vendo esse
aumento em todos os setores, né? Está ficando sem recurso para pagar, e é um momento de grande preocupação, inclusive em razão da pandemia, você ter um plano de saúde que te garanta um tratamento emergencial de, vamos dizer, ainda que não seja de melhor qualidade, mas pelo menos que seja em substituição à rede pública que está esgotada, né? Com certeza, exatamente. A solução extrajudicial, evidentemente que existe, né, um caminho para isso, tanto diretamente com a sua operadora, né, com a operadora do plano do titular que se sente lesado, como também através da ANS, que é uma agência reguladora que é muito ativa, ela atua de forma bem positiva em casos de divergências entre titular e operadora. Mas, assim, o problema das soluções extrajudiciais acaba que fica na mão a decisão da própria operadora. Então, muitas vezes, elas trazem soluções que não são adequadas. Então, elas falam, ok, o seu valor está alto, eu vou permitir que você reduza o valor, mas eu vou dar um downgrade no seu plano. E isso não é interessante nos casos, principalmente porque a gente está falando de uma época de pandemia. Então, o judiciário, ele tende a dar uma solução um pouco mais justa, entre aspas, porque ele tira, né, o poder de decisão das operadoras e é um juiz que vai analisar. E a partir do momento em que o juiz ele analisa, né, que o tribunal vai analisar em segunda instância, ele precisa entender justificado aquele aumento para que ele não seja considerado abusivo. Se aquilo não for justificado, fugir muito da média, a gente vê que acontece muito isso, né? O padrão costuma ser um e do nada aumenta muito e aquilo não pode ser justificado, aí sim o judiciário tem essa postura de entender como abusivo, até por conta da lei consumerista, né, que protege o consumidor, evita o desequilíbrio contratual, e ele reajusta para o índice que ele entende mais adequado. Então, judicialmente, tem mais resultado. Então, o juiz decide qual é o reajuste. Isso, ele geralmente se pauta pelo teto que a ANS imputa para os planos individuais, mas é ele que arbitra o valor adequado, não é a operadora que sugere, é o juiz que arbitra, em casos em que ele reconhece um aumento abusivo. Você está trazendo uma boa notícia aí para o cidadão que precisa discutir esses planos. Isso não prejudica o contribuinte, o cidadão, na renovação do plano de saúde, não prejudica por uma eventual discussão sobre cláusulas de contratos de saúde. É tranquilo isso? Para ele pode pleitear essa discussão? Sim, pode, não prejudica. Esses contratos, eles são continuados, né? Eles não são... não é uma rotina desse tipo de contratação, a constante renovação de cláusulas, eles são contratos que se estendem aí ao longo do tempo, evidentemente algumas mudanças com relação aos próprios reajustes, às vezes se discute um outro benefício, mas não é muito comum. E é bem tranquilo discutir isso no judiciário, isso não traz prejuízo para o titular, muito pelo contrário, o titular ele está buscando um direito dele, que é reconhecido, né? A gente não pode ver esse contrato como um contrato abusivo, é um direito à saúde, é um direito constitucional, né, do cidadão. Então, ele precisa ter um contrato que o atenda sem se extrapolar, né, em valores ou em normas ou em prazos, tem que ser um contrato justo. Então, não só para valores, mas também para cobertura. É uma prática comum, bastante ações judiciais com esse tema, elas são comuns, então não tem nenhum tipo de medo, não tem nada que o usuário precisa se acanhar quando ele pensa em entrar com uma ação na justiça visando a adequação do reajuste. Mas isso não tem a ver necessariamente com a pandemia, isso é um direito dele ou também a pandemia tem sensibilizado mais os juízes? Isso é uma tendência, é um direito dele, isso já vem antes da pandemia, todo ano é comum muitas ações discutindo os reajustes anuais que são feitos. Evidentemente, com a pandemia, existem algumas situações que são um pouco mais... existe também um cuidado maior dos magistrados, né? Porque a gente, além de tudo, está falando de um serviço que é importantíssimo, né, nesse momento e também de uma crise financeira. Mas, assim, a pandemia ela se torna algo mais secundário, né? Esse direito ele é reconhecido, independente da pandemia estar acontecendo ou não.
Muito bom. Agora, vamos lá. Então, dentro do assunto do plano de saúde, os custos que são fora da mensalidade também podem ser discutidos, os reembolsos, vamos dizer, aquilo que fica sempre em aberto, né? Você tem plano de saúde, quando você vai ver, você precisa isso não cobre, aquilo não cobre, e aí você vai ver praticamente tudo está fora do plano de saúde. Isso também está dentro da discussão dos planos? Desculpa. Sim, isso é bem passível de discussão. É lógico que é um pouco mais caso a caso, né? Então, quando a gente pensa em cobertura, reembolso, é necessário que se analise o contrato, né, efetivamente fechado, né? E também aquilo que aconteceu dentro do caso concreto. Então, às vezes a gente vê algumas negativas de exame que não se sustentam. É muito comum novos medicamentos, novos procedimentos surgirem e os convênios em um primeiro ato negarem e depois só através de decisão judicial autorizarem. Isso, inclusive, aconteceu com o próprio coronavírus, né? Com os exames que antes não eram cobertos, né? O PCR, a sorologia, e depois a justiça foi lá e determinou que os planos cobrissem. Então, esse tipo de discussão é comum, mas ela é mais caso a caso, né? A gente tem que analisar o caso concreto, tem que analisar a justificativa do plano de saúde, a gente tem que analisar as orientações da ANS dentro dessa situação específica, mas sim, existe margem para discussão e o judiciário, nesses casos, ele também interfere no contrato e ele muitas vezes obriga o plano de saúde a fazer algo que ele se nega contra o seu titular. Então, você está dando uma boa notícia, eu imagino que vai continuar quando a gente falar de contrato de locação, vai mudar. Continua positiva a ideia em relação aos contribuintes, aos locatários. Como está a posição da jurisprudência hoje em relação a essa avalanche de despejo, de renegociação de aluguel, de revisional, de entrega de lojas, né, de recuperações judiciais que envolvem pontos comerciais? Como é que está isso hoje, um ano quase após a pandemia? Sim, hoje a jurisprudência, quando a gente pensa em aluguel, ela está bem dividida, né? A gente teve uma lei que foi sancionada ali nos primeiros meses da pandemia, que autorizou, né, que suspendeu, na verdade, não foi nem autorizou, os despejos em casos liminares, né, em casos de inadimplência dentro desse período. Mas esse prazo, na verdade, ele já se esgotou. Hoje, em teoria, não tem nada que impeça, né, essas ações de despejo. Também não tem nada que impeça o despejo liminar. O que a gente vê que acontece são locatários que estão com dívidas em aberto, acionando o Poder Judiciário, visando, dentro do seu caso concreto, uma tutela de urgência para suspender esse despejo. E aí que fica, de fato, a divergência, né, da jurisprudência. A gente não tem uma tendência que está direcionando, olha, não vou dar ou vamos autorizar. Eles têm analisado caso a caso, mas é muito importante deixar claro que mesmo os juízes que estão suspendendo esses despejos, eles não estão fazendo por presunção de crise, né? Então, assim, eles não estão presumindo que a pandemia abalou a empresa, então é melhor a gente não despejar. Isso tem que ser muito comprovado. As empresas, elas têm um trabalho de comprovar que, de fato, elas estão com faturamento ou reduzido ou zerado, que elas têm que comprovar, de fato, que não está sendo possível cumprir a obrigação e, principalmente, isso em várias decisões tem sido um requisito, elas têm que trazer um plano de quitação da dívida a longo prazo, seja parcelando. Então, assim, olha, basicamente o que o judiciário tem aceitado olha, não me despeja, mas, eu quero te pagar, não consigo pagar agora, mas eu vou fazer isso, isso e aquilo. Então, assim, não é algo automático. A gente vê decisões que estão suspendendo esses despejos, mas elas são decisões muito trabalhadas dentro de um caso concreto, com uma clara comprovação de que não tem nenhum tipo de má-fé da empresa que está devendo, não tem nenhum tipo de oportunismo, né? Porque isso, infelizmente, acaba acontecendo em alguns casos. Então, vamos lá. Os casos que a gente tem visto no varejo são de empresas que ficaram um tempo sem pagar, depois renegociaram as dívidas, abriram as lojas e agora tem que fechar de novo ou ficar em períodos intermitentes e não conseguem ter recursos para pagar o acordo e o aluguel vencido. Esta condição excepcional
pode-se dizer não é mais excepcional porque estamos há um ano, mas em termos de abertura e fechamento de varejo, de lojas de varejo, ela continua sendo excepcional porque ela não se resolveu, né? A gente vê que os shoppings novamente estão fechados em fim de semana, tem fim de semana agora vai abrir, diz que vai abrir, mas não sabe se vai abrir, né? Passou um fim de semana fechado, tem que fechar mais cedo, e aí a recuperação desses negócios está bem prejudicada, né? Para dizer pouco. Então, o judiciário não está sensível a isso ainda, porque isso está tão distante daquela conversa que a gente teve em relação aos planos de saúde. Na verdade, assim, ele está sensível, mas de uma forma um pouco mais rigorosa, né? De fato, é um clima de muita... Ainda que a pandemia já esteja quase um ano acontecendo, tudo, a gente tem um clima de instabilidade com relação ao plano de retomada econômica. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 semanas, essa é a verdade. Então, é difícil você traçar um plano de seguro, de acordo, é difícil você garantir que você vai conseguir quitar uma dívida em alguns meses, não tem como garantir isso por conta dessa instabilidade. Mas quando eu digo que o judiciário ele está um pouco rigoroso, não é ele tem a sensibilidade de atender quando se verifica naquele caso concreto que não existe nenhum tipo de oportunismo ou que está devidamente demonstrado, né, que a empresa não tem condições reais de honrar com as obrigações que ela assumiu, né, com relação aos contratos de locação. Acho que os planos de saúde, eles têm esse apelo, né, vamos dizer assim, maior, tem essa sensibilidade muito porque envolve a relação de consumo. Então, naturalmente, é um tipo de relação em que o judiciário ele já tem um pouco mais de cuidado, de sensibilidade, né? Nos contratos de locação, eles não têm esse viés consumerista. Então, já é uma decisão igual para igual. Então, ao mesmo tempo em que que o judiciário ele tem essa sensibilidade com o locatário, ele também tem que ele toma um pouco de cuidado para não prejudicar o locador. Por isso, vem essa necessidade de que se demonstre que efetivamente não foi possível arcar com o valor e que se demonstre um plano, ainda que possa ser renegociado, mas um plano para que se pague o valor devido, para não ficar algo assim, olha, estou querendo a suspensão, Deus sabe o que eu vou fazer depois. Então, assim, o judiciário tem sido mais exigente, mas ele tem concedido, sim, em casos em que se verifica essa situação que eu mencionei. Administrador de loja, ou às vezes, vamos dizer, parkings, né, que a gente chama, estacionamentos que administram locais em shopping, em conjuntos comerciais, né, em prédios, eles têm sido despejados claro, não pagam aluguel, mas eles se queixam de que o lockdown e o afastamento e o home office, né, tem tirado a rentabilidade deles. Eles tinham, sei lá, tantos carros por dia, hoje tem 1/10 desse volume. Isso não pode sensibilizar um juiz, assim como também os lojistas que estão reclamando que eles têm, às vezes, nem 1/10 do movimento no shopping em função da pandemia, numa questão de revisional, falar, olha, eu vou mudar o meu valor de aluguel, eu não quero deixar de pagar, não quero ser despejado, mas eu tenho que pagar outro preço, porque o negócio mudou, a economia mudou, isso é uma demanda do varejo. Isso não sensibiliza juiz ou é aquilo que o Supremo Tribunal Federal entendeu que quem tem que resolver a vida deles é o legislativo e não o judiciário? Não, ele sensibiliza. Eu acho que o varejo do shopping center é um dos setores que mais tem sensibilizado o judiciário, muito por esses motivos. Ele acaba se sujeitando não só às regras do governo, mas também às regras do próprio shopping, que tem tido uma limitação, né, que é um ambiente que tem um potencial de gerar aglomeração, então tem tido uma limitação mais rígida. E esses lojistas, e tanto isso também se enquadra para a questão do estacionamento, eles têm tido um cuidado a mais, né? Essas decisões favoráveis que eu mencionei, elas são a grande parte relacionadas aos lojistas shopping center. E com relação a essa questão do pagamento, exatamente, nem sempre a gente está falando de uma inadimplência, nem sempre a gente está falando de uma ação de despejo, muitas vezes a gente está falando de uma situação que só precisa
começar a acertar aí um índice, né, uma correção monetária, baixar um pouquinho o valor, nem que seja temporariamente, e existe uma tendência de que isso ocorra. A gente tem uma notícia de uma decisão em primeiro grau, em janeiro desse ano, que a gente não sabe se vai se manter em segunda instância ou não, mas que ela reduziu o índice de reajuste para o IPC, que é um índice, né, menor, vamos dizer assim, do que os que são geralmente adotados em contratos de locação como esse, que seria o IGPM, ou, enfim, acho que geralmente acaba sendo o IGPM mesmo. Então, assim... E o aluguel mínimo, me conta do aluguel mínimo. Desculpa te interromper, já te não, interrompendo. tem problema, Mas, assim, não tem problema. o locatário reclamava do aluguel mínimo porque ele queria pagar o aluguel mínimo. Agora ele não quer pagar o aluguel mínimo porque ele quer pagar o variável. Sinal trocado. Numa situação dessa, com uma retomada tão lenta dos negócios, o juiz não podia decidir, porque você me deu uma ideia, no caso dos planos de saúde, que o juiz decide qual vai ser o reajuste. Agora, ele também não poderia, no contrato, ele tem um parâmetro, aluguel mínimo e aluguel variável. Ele não pode decidir e falar assim, olha, pague o aluguel variável. Ou ele estaria muito consequencialista? O aluguel mínimo, ele foi suspenso, né? Judicialmente em alguns casos, nas hipóteses que os shoppings eles estavam fechados, que de fato o faturamento é zero e tudo mais. Agora, de fato, o judiciário ele não tem entrado muito nesse mérito de paga só o variável, paga só o mínimo. Eu acho que aí é aquele medo que a gente tem, né? Eu até comentei isso em algumas lives, acho que na semana passada, ou em alguma outra, que também existe um receio do judiciário invadir muito as relações privadas, né? Que são as relações contratuais. Então, na jurisprudência, a gente não observa ainda uma tendência de influência do Poder Judiciário nesses pagamentos em específico. Eles acabam influenciando muito mais em redução ao afastamento de multa por atraso, é muito mais quando o problema ele já está acontecendo. Por isso que, inclusive, foi muito interessante essa decisão que reduziu o índice contratado. Ela é, de certa forma, inovadora. E sim, pode ser uma tendência que a gente passe a ver, né? Por conta de toda a excepcionalidade do momento que a gente está vivendo. Então, veja, eu tenho visto algumas questões fora, principalmente na Europa, onde o lockdown está bem forte, e essa excepcionalidade voltou na discussão dos contratos, inclusive contratos de continuados, como você disse, contratos de locação, contratos até de exportação, né? Porque isso afeta toda a logística entre os países. Mas aqui ainda não estou vendo essa animação dos juízes. É uma tendência, você pode dizer, pelo que você está me informando, que os juízes não querem entrar nos negócios ou em algum momento eles vão ter que entrar, porque se a gente continuar com esse problema de pandemia no país, enquanto não há vacinação, pelo menos até junho ou até metade do ano, a gente vai ter um problema econômico preocupante. É isso? Existe sim esse receio. Eu acho que até uma tendência generalizada do judiciário em não pisar em certos ambientes. Então, eles evitam se aprofundar em algumas questões contratuais sobre esse fundamento de que as partes elas têm a legitimidade para acordarem desde que dentro da lei, da forma como entenderem melhor. Mas, de fato, a gente tem uma situação em que muitos contratos, mesmo inclusive esses continuados, trazem situações que hoje já não são possíveis, mas a gente vive tempos diferentes daqueles em que existiam quando foi feita a contratação. Então, assim, o judiciário ele tem entendido isso, ele tem atuado de forma a minimizar os impactos, mas não muito do ponto de vista de vamos então alterar a relação. Mas eles vão ter, eu acho que, no meu ponto de vista, isso vai ter que começar a acontecer, porque se isso não ocorre naturalmente entre as partes, dentro de uma transação, existem situações que não vão se sustentar nos próximos meses e a gente, sim, está exposto a ter uma crise econômica sem precedentes, né? Algumas relações contratuais não podem prosperar do jeito que estão, inclusive essas de locação com esses índices de reajuste, nos índices pactuados, cobranças
Sim, reajuste até pelo cobrança de multa, né, por mora. A gente tem que entender que é um momento de instabilidade e que muitas das obrigações não vão poder ser cumpridas por conta disso. E se as partes elas não conseguem se entender nesse aspecto, o judiciário ele tem a obrigação, ao meu ver, de intervir para evitar, né, um colapso, vamos dizer assim, do nosso sistema, da nossa economia. Ah, muito bom. Agora, veja, tem algumas empresas que estão saindo dos seus pontos comerciais, estão entregando a loja, realmente fecha a loja e vai embora. Só que na saída eles têm que pagar muita multa, né? Eles têm que pagar muito, além dos aluguéis atrasados, tem que pagar multas e todas aquelas cláusulas contratuais que reclamam custos que vão encarecendo o já combalido negócio que está fechando, obviamente, mas às vezes está fechando uma loja, está com outra loja aberta, e ele vai carregando isso, né, no custo desse negócio dele. Esses problemas, eles podem melhorar, ou seja, eu posso ganhar na justiça um prazo maior para pagar essa dívida, posso discutir as multas, posso discutir outros encargos decorrentes da pandemia, o que me fizeram dever em função da pandemia. Como é que está a sensibilidade do juiz também em relação a essas dívidas, as dívidas em si, as dívidas decorrentes da locação, vamos dizer assim, dos contratos de locação, tanto de imóveis comerciais quanto de residenciais? Com relação às multas, o judiciário tem sido bem sensível, né? A rescisão antecipada dentro desse cenário de pandemia, as multas têm sido afastadas quando questionadas em juízo, né? Porque por conta daquela questão do caso fortuito, força maior, imprevisibilidade do que aconteceu e etc. Então, sim, as multas nesse aspecto o judiciário tem sido bem receptivo e é um ambiente em que ele se intromete, vamos dizer assim, com mais tranquilidade. Com relação a modificação de pagamento, né, parcelamento, de repente uma suspensão aí das obrigações, isso, de novo, volta àquela questão de caso a caso, mas não existe uma posição firme, nem para um lado nem para um outro, mas a gente vê que existe um receio muito grande do judiciário em permitir, né, essas alternativas de pagamento e quitação da dívida que acaba ficando para trás. Então, da mesma forma que eu mencionei com relação a despejo e etc., isso também é muito atrelado com a forma como a empresa ela faz o pedido. Então, como se ela demonstra que realmente precisa parcelar, que ela não tem condições de arcar, se ela traz um plano de pagamento, né, diferente, às vezes daqui a 2 meses eu pago e apresenta lá uma planilha explicando como ela vai conseguir saldar essa dívida e tudo mais, isso facilita o judiciário a aceitar, né, a entender a situação e autorizar aí uma forma alternativa de que se quite a dívida. Agora, não é uma decisão automática, de novo eu repito isso, não é algo que está presumido, né? Não é aquela questão que é o dano presumido, né? Não se presume o prejuízo das empresas, não mais. No começo eles tinham mais essa tendência, mas agora não mais, não se tem presumido os prejuízos da empresa só pelo simples fato da gente atravessar uma época de pandemia. Então, o prazo para desocupação, né? Outra última questão para a gente fechar essa parte de direito privado. Eu tenho visto, até por força da sua provocação, ter que sair correndo para estudar, você inventa a live e eu tenho que correr para estudar, né? Ou vice-versa, né? Então a gente fica nessa correria para estudar e chama a turma para ajudar e tudo, né? Então a gente tem aí casos de aluguel residencial têm sido vistos como essencial à moradia, né? E tem, em consequência disso, até da pandemia, da perda de emprego, da perda de condição econômica, tem se dado um prazo maior para a desocupação. Ou seja, não é indeferida o despejo por falta de pagamento, mas eles concedem um prazo maior para pagar. Para pagar, não, para desocupar, desculpe. E no caso do aluguel comercial, isso também ocorre ou já não é a mesma consideração, justamente por não entender que o imóvel comercial é essencial para a atividade econômica?
De fato, no imóvel residencial, isso tem acontecido, né? O judiciário ele tem tido essa sensibilidade, diferente das locações comerciais. Esse entendimento de vamos dar um prazo maior para você desocupar, ele não tem sido tão comum. Eu, honestamente, nem me deparei com muitas jurisprudências nesse sentido, até porque os pedidos, né, não é nem por uma questão dos juízes não entendem assim, mas muitas vezes as demandas das empresas elas vão para outro caminho, que é justamente tirar uma multa, é justamente reduzir uma correção. E quando chega a esse ponto de realmente entregar o imóvel, as empresas acabam, elas têm, né, não ter levado muito esse prazo ao judiciário, por isso talvez não tenha conseguido verificar como tem sido a tendência. Mas pensando no racional, né, pela lógica, a devolução do imóvel comercial ela não tem um impacto tão grande, né, acredito eu, do que a devolução de um imóvel residencial, quando a gente, obviamente que tem um impacto, mas quando a gente pensa nesse direito fundamental à moradia, a gente tem esses argumentos, né, que justificam esse prazo dilatado aí para desocupar um imóvel residencial. E eu acredito que com a postura que o judiciário tem adotado com relação aos imóveis comerciais, isso não seria presumido como ocorre com os residenciais, teria que ser algo comprovado, e aí, dentro do caso concreto, poderia ser ou não concedida essa dilação. Tá, muito bom. Eu estou satisfeito em relação a isso. Agora, eu vi nas notícias que o Dória suspendeu o pagamento de água e gás, aliás, o corte de água e gás enquanto tiver com essa nova pandemia. Se o próprio governo suspende o corte de água e gás, que muitas vezes são administrados por concessionárias, né? Veja, o executivo está tendo essa iniciativa, mesmo tendo que pagar pelo contrato, né? Porque o contrato não pressupõe esta cláusula, o contrato dos concessionários. Por que isso não chega ao comerciante? Por que isso não chega ao industrial? Por que eles têm água cortada, têm gás cortado, sendo que eles também têm atividade essencial, do mesmo assunto que a gente estava agora há pouco em relação ao aluguel. Eles precisam tocar a fábrica, tocar o negócio, senão eles fecham. Muitos deles dependem da água para a produção, como a indústria de cosméticos. E a água, às vezes, é o maior componente, como a indústria de laticínios, o custo é o maior componente. Então, veja, você tem um custo alto e você não consegue pagar. E se você não pagar, vem o corte. Isso também não é serviço essencial, isso também não é uma questão de recuperação, porque isso é uma questão interessante. Muita gente está entrando em recuperação judicial para não pagar nada. E às vezes eles só precisam ter um fôlego. E aí o juiz concede a recuperação judicial, mas não concede o direito de não pagar aluguel. Então você tem que entrar com a recuperação judicial, porque essa é uma pergunta que frequentemente vem para a gente. Como eu não estou conseguindo nada, eu posso entrar com a recuperação judicial? Aí eu vou conseguir? É a saída para o varejista? É a saída para o industrial? A recuperação judicial nesse ano de 2021, que parece ser bem delicado? A recuperação judicial ela é uma medida muito eficaz, né? Quando a empresa de fato ela apresenta uma crise financeira, mas deveriam existir meios antes, né? Ela seria um passinho mais à frente, né? Quando já realmente a crise ela abate de uma forma significativa. Evidentemente que a recuperação judicial ela é bem diferente de uma falência. As pessoas às vezes têm um pouco de receio de entrar em recuperação judicial acreditando que aquilo significa um fechar de portas, né? Praticamente não é o caso. Uma boa recuperação judicial ela tem todo o potencial de reorganizar, dar um fôlego para a empresa, para que ela consiga enfim, consiga com as suas atividades, com esse fôlego, com algumas renegociações, arcar com as suas obrigações sem ter que fechar suas portas, sem causar um problema maior. Mas é triste, né, por um lado, ver que muitas empresas acabam indo por esse caminho por uma falta de prestação jurisdicional, né, uma falta de atenção ali do juiz que poderia ter sensibilizado, né, dentro de um contrato. Acaba sendo um caminho. Não, eu acho que é muito importante que se analise toda a saúde financeira da empresa antes de tomar essa decisão, mas não deixa de ser uma possibilidade. Agora,
qual que foi o outro ponto, perdão? Era a recuperação judicial e a questão... Isso. Se a recuperação judicial é o caminho, você acha que é o caminho para a gente, então, não ter que enfrentar essa reticência ou essa preguiça, vamos dizer assim, do judiciário de enfrentar problemas mais delicados, como o equilíbrio contratual, né, como cláusulas de rescisão, né? Eles não querem enfrentar isso, mas na RJ, a primeira coisa que fazem é conceder a RJ, mesmo que as condições para a RJ não existam, né? Então, as condições da lei falimentar não estão presentes, mas eles concedem, depois se arruma, né? É mais ou menos assim, eu concedo a RJ, depois se arruma as condições. Só que nos outros casos isso não funciona. E muitas vezes o operador, né, o operador de franquias, operador de negócios, ele está numa posição muito fragilizada, né? Então, se eu sou um franqueado, um master franqueado, eu estou numa posição fragilizada. Isso a gente está vendo no comércio. Teve uma notícia aí que a L'Occitane fechou quase 40 lojas, né? Indústria de cosméticos, que é uma indústria aparentemente bem sucedida até a pandemia, não estava tão afetada com a crise, mas de repente veio um baque desse, e quem está assim, administrando esse negócio se vê numa posição muito fragilizada e sem a sensibilidade do judiciário. E aí entra com a RJ. Então tem gente que entrou com a RJ, foi dada a autorização para seguir com a RJ, e aí tudo fica negociável, inclusive a própria recuperação do negócio. Mas, claro, você partiu para outra seara que não a negociação de contratos. Você vê isso, então, de uma forma positiva ou ainda bastante desconfiada do judiciário? Eu com certeza vejo isso como uma forma desconfiada. A recuperação judicial é um caminho, ela tem que ser entendida sempre como um caminho, mas eu acho que ela tem que ter, para que ela seja deferida, né, para que ela ocorra dentro de uma empresa, ela tem que ter os requisitos preenchidos, até porque quando uma empresa ela entra em recuperação judicial, isso tem muitos impactos, não só para a própria empresa, que perde, né, basicamente a sua administração, que é passada por uma administradora judicial, como também para os credores. Então, infelizmente, a gente vê algumas recuperações judiciais mal fundamentadas que acabam trazendo muitos prejuízos, né? Isso eu não consigo defender, né? Honestamente, acho que existem outros caminhos que poderiam ser feitos com renegociações contratuais ou até através do judiciário, com ações judiciais visando afastamento de multa, só que aí a gente cai naquela situação em que a gente tem um poder judiciário um pouco receoso em alguns aspectos, a gente tem um legislativo que nem sempre, né, atende a tudo né, as necessidades particulares de cada empresa, e aí realmente isso acaba gerando uma situação de cada vez mais maior inadimplência, e aí sim, muitas vezes, a empresa se vê diante da necessidade de uma recuperação judicial. Muito bom. Então, na área tributária, se estava ruim na área privada, na área tributária está um desastre, né? Porque o IPTU, muitos juízes no ano passado decidiram por suspender o pagamento das parcelas do IPTU depois de março, né? E também o tribunal acolheu a mesma posição, o próprio TJ de São Paulo, e aí veio o ministro Toffoli e acabou com a brincadeira. Ele cassou a liminar por entender, olha só, por entender que se eu deixo de pagar IPTU, eu vou causar um problema maior para as cidades. E que se eu concedo também o direito de não pagar, eu vou criar uma antinomia, vou criar uma desigualdade, porque vai ter gente que vai pagar e vai ter gente que não vai pagar. Só que o pessoal do Simples teve um benefício, porque eles não pagaram tributos até outubro. Os que não são Simples, não optaram pelo Simples, às vezes perderam o prazo, né, porque a opção é até fevereiro,
e a pandemia aconteceu em março. Então, se fosse olhar o Simples, ele até teria condições de pagar o Simples, mas ele não teve essa opção mais e ele não pode ser desenquadrado em um e enquadrado no outro, no meio do caminho, que é outra polêmica judicial. Mas os tribunais também se fecharam, falando sempre que o governo precisa de dinheiro. Esta situação se renova agora com o novo IPTU e os contribuintes também seguem em condições bastante delicadas para pagar o IPTU deste ano. Como é que a gente pode aconselhar eles, Marcela? Vai seguir também para o judiciário? Você mesmo, assim, na condição de civilista que mas boa de briga, você aconselharia uma briga para não pagar IPTU, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, para tentar uma suspensão até que se normalize o distanciamento social? Vou pensar assim, até junho. Você pleitearia isso? Eu acho assim, quando se trata de direito público, né, impostos e tudo mais, no meu ponto de vista, fica um pouco mais... Se o judiciário ele já tem um pouco de receio de se intrometer nas relações privadas, eu fico imaginando como que são com as relações públicas, né? É evidente que os requisitos, eles existem, né? Ao mesmo tempo que eu não tenho dinheiro para arcar um aluguel, eu também não vou ter dinheiro para pagar um IPTU. A minha preocupação é, de fato, como que a justiça ela tem entendido nessas questões, o quanto ela pode, né, se aprofundar nessas questões. Mas, veja, tem um caso, a gente falou de vários assuntos, né? Casos de aluguel, principalmente, falando de plano de saúde, de obrigações contratuais. Mas, veja, se eu tenho uma loja que fecha às 8 horas da noite, quando antes fechava às 11, uma loja que não pode abrir os domingos, nem os sábados, que tem restrições de circulação, tem distanciamento de mesas. Claro que eu não tenho dinheiro para pagar IPTU, é óbvio que eu não vou ter. Então, é tão latente isso, mas se eu deixo de pagar IPTU, essa dívida vai para o meu proprietário e eu sou despejado, porque é uma cláusula essencial do contrato de locação. Ao passo que, se eu discuto, se eu conseguir pelo menos uma liminar, eu empurro esse assunto para alguns meses. Os juízes teriam uma sensibilidade, pelo menos local. Eu tenho visto algumas decisões de primeira instância em cidades menores que São Paulo, mais combalidas pela crise, cidades de praia, né, que estão sofrendo muito com a queda do turismo, né? Eu vejo que a tentativa pode ser válida. Claro, eu não estou estimulando ninguém a entrar com a ação, mas estou pensando na situação dos empresários do varejo. Os shoppings, bastante dificuldade de funcionamento em todas as cidades pequenas, principalmente. Então, o IPTU, mesmo sendo o posicionamento do STJ do Supremo contra o contribuinte, as instâncias inferiores vêm seguindo um comportamento mais concessivo. Já em relação ao IPVA, né, é interessante dizer que o governo de São Paulo tirou muitas benesses do cidadão paulistano, ou cidadão paulista, né? E uma delas foi a questão do IPVA para deficientes, né? E algumas liminares têm saído para garantir esse direito aos deficientes em relação ao IPVA. Um dos argumentos usados é a crise de 2020 e 2021. Agora, para aqueles que têm frota, para aqueles que dependem da atividade econômica, os uberistas ou aqueles transportadores que têm que pagar muito IPVA, também têm conseguido uma dilação nas primeiras instâncias desse prazo para pagar o IPVA. Esta discussão no campo jurisprudencial ainda é contrária ao contribuinte. Ou seja, você ganha aqui, mas você vai perder a médio prazo. Mas pelo menos você tem uma saída circunstancial que ganha algum tempo de pagamento. Já que neste ano, pelo menos não é notícia corrente,
você não vai ter postergação de impostos sequer pelo Simples. Claro, a gente está falando de hoje, ainda no começo de fevereiro, mas não há nenhuma sinalização para essas medidas emergenciais como houve no ano passado. Se você não entrar com nenhuma ação, é bem crítico que você pode ter um contrato de locação rescindido, não é isso, Marcelo? Sim, exatamente. É necessário que você entre com uma ação para que se breque esse tipo de rescisão contratual, né, e para que se evite essa consequência. E com relação a isso, o judiciário tem sido muito aberto, é o que eu falei. Segurar as consequências, o judiciário tem atendido. Alterar as situações para que não se chegue às consequências é aí que eles têm um pouco mais de receio, de fato. Então, o pedido de suspensão do pagamento é mais palatável do que não pagamento. Com certeza. Eu posso falar, eu pago uma parcela a cada 2 meses, eu pago o IPTU mais dilatado, eu posso pensar que o juiz pode deferir um pedido desse. Sei que é esdrúxulo falar, porque assim, olha, ele não está decidindo só para eu postergar. Mas já que nas relações privadas ele tem sido mais concessivo, por que não na relação pública de um item tão caro na composição de custo da loja no começo do ano? Porque, sim, realmente, com o começo do ano, eu tenho vários componentes, né, de custos. Renovação de seguro, renovação de PVA, renovação de outras obrigações, de contratos, e o IPTU, que vem mais caro. O argumento de diferença de IPTU não tem sido bem sucedido nos últimos anos, né? Os aumentos de IPTU têm sido discutidos todo ano. O pessoal quer saber, mas você vai defender o contribuinte com relação a IPTU? Eu digo, olha, defender não tem problema, mas o contribuinte tem perdido todas as causas relacionadas a IPTU no tempo. Mas nestas circunstâncias, se ele pedir a liminar para postergar esse pagamento, ainda é uma solução. Claro, para esses lojistas, para esses empresários que têm muita loja e que o peso desses custos é bastante alto, ou para aquele lojista que é muito pequeno e que já não está aguentando pagar o Simples deste mês, né? Então, o Simples já vencido, ele já não vai pagar. Se ele não paga, ele já tem um problema de execução fiscal e desenquadramento. Ele teria que conseguir aí alguma medida judicial para postergar o pagamento. Eu acredito que nestas considerações você pode imaginar a pressão do que o juiz vem sofrendo em todas as instâncias. E para não deixar por menos, a gente tem aí uma época de opção por regime tributário. Você pode optar pelo Simples, você pode optar pelo presumido, você pode optar pelo real. Muita gente fala assim, não, vou optar pelo presumido porque se eu optar pelo Simples, eu vou estourar no meio do ano, né? Só que será que você vai estourar? Essa é uma questão que a gente tem que colocar. Será que você vai estourar? Será que você não pode já discutir isso judicialmente? Porque as condições de visibilidade, né, quando eles falam, olha, tem regimes de tributação simples, presumido, real, tem limites de receita, né, limites de faturamento, que me impedem de estar num ou no outro regime. Mas eu não tenho uma expectativa tão clara de quanto eu vou faturar, bem lembrado, se as lojas continuarem fechando. Então, eu posso discutir isso judicialmente. Então, eu acho que o judiciário, para o tributário, nas questões que dizem respeito a tributos sobre o patrimônio, o reajuste não é um tema que vem dando muito direito para o contribuinte. Então, tanto de carros, né, como a IPVA, quanto de imóveis, que é o IPTU. A gente não tem visto o contribuinte
ter sucesso quanto ao valor, quanto à progressividade, quanto ao cálculo de valores dos carros novos, dos carros usados, etc. Mesmo em pandemia. Então, o tema pandemia não colou para impostos sobre patrimônio. Mas a postergação, pelo menos em primeira e segunda instância, falando de São Paulo, pode ser que volte a colar. Já colou alguma coisa, mas, é claro, com a decisão do Supremo do ano passado, que cassou essas liminares, pode ser que os juízes se acanhem mais sobre o assunto. Se bem que no interior a notícia é que continuam dando liminar. É preciso, então, insistir para que a gente possa ter um ganho nessa questão. As condições tributárias de parcelamento, a gente já falou nas outras lives, mas as condições de regimes tributários podem ser rediscutidas, tá? Para quem estourou simples, para quem estourou aí o limite ou excluído por falta de pagamento. Certo? Então, esse é um tema que vai voltar agora esse ano e o que está se discutindo é reinclusão no simples e talvez isso pode ser um tema para muita discussão no judiciário com expectativa de uma melhor posição do contribuinte. Não dá para dizer para vocês que o contribuinte vai ganhar essa parada porque ele não tem ganho. A reinclusão por não pagamento é quase impossível na jurisprudência atual. Quem sabe a pandemia possa ajudar a mudar esse quadro em relação aos optantes pelo simples. Eu acho que com isso a gente tem aí um quadro bem discutido. Eu não sei se você tem mais alguma consideração. Me diga aí, você que está muito animada com as coisas do consumidor, como é que está? Tem alguma consideração? Vamos encerrar por hoje. Como é que você vê isso? Exatamente, minha consideração é exatamente essa de que é importante, né, que as empresas elas tenham atenção, né, para não se deixarem levar às vezes por práticas abusivas. E mesmo quando essas práticas não são abusivas, é possível que se pleiteie judicialmente para ou postergar um pagamento ou para tirar uma multa, mas é importante que se tenha em mente que o judiciário, ainda que dentro de um certo grau de requisitos, ele tem atendido, ele tem tido essa sensibilidade de tentar minimizar os danos causados pela pandemia. Então, é importante que isso esteja em mente, porque que não prevaleça aquela mentalidade de que não tenho o que fazer ao jeito, pagar, ou então não tenho o que fazer, vou fechar minhas portas, né? Tá muito bom, gente. Muito bom. Obrigado por tudo, Marcela. Obrigado a todos que estiveram hoje com a gente. Fiquem em paz aí, saudáveis, que tudo isso vai passar. E vamos continuar com as nossas lives mais positivas, né, mais otimistas semana que vem, sempre discutindo os temas relevantes. Um abraço a todos e um ótimo final de dia aí para vocês. Tchau. Muito obrigada pela presença de todos e tenham uma boa tarde.